Olá galerinha, tudo bem? Hoje aqui para mais um vídeo que é a tag Se Eu Fosse. Gente, eu tô muito animada para fazer essa tag, que é a tag Se Eu Fosse. Então, gente, já vai deixando o seu like, porque se esse vídeo bater 10 likes, eu gravo o vídeo Rico versus Pobre. Então, deixa muito like mesmo. 10 likes, tá, gente? Então, já dá seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, porque a gente está rumo aos 50 inscritos. Então, galerinha, me segue no Instagram, que eu vou deixar bem aqui na tela, e o meu Musical.ly também. Então, vamos lá! A gostosa tá passando, mas tem que respeitar. A xiriça tão olhando. Então, galerinha, vamos lá, né? Se eu fosse um mês. Se eu fosse um mês. Gente, se eu fosse um mês, eu seria o julho. Por quê? Porque julho é o mês... Ui, gente, desculpa. Porque se eu fosse uma flor. Se eu fosse uma flor, gente, eu seria o girassol. Por quê? Eu acho ele muito bonito mesmo. E assim, eu amo a cor amarela, apesar de não parecer, porque não tem muita coisa amarela, mas eu amo. E é isso, né, gente? Se eu fosse um clima, eu seria o clima verão, porque eu amo piscina, amo praia, amo verão. Se eu fosse um prato, gente, se eu fosse um prato, eu seria um prato bem grande para caber muita comida, porque eu como bastante. Se eu fosse um instrumento musical, gente, se eu fosse um instrumento musical, eu seria o violão. Por quê? Eu gosto muito de violão. Até uns dias desses, eu estava indo na casa da minha prima pra gente, pra ela me ensinar a tocar violão, que ela tem um, sabe, gente? Eu gosto muito mesmo. Então, se eu fosse um instrumento musical, eu seria o violão. Se eu fosse uma cor, gente, se eu fosse uma cor, ou eu seria a cor roxa, ou eu seria a cor amarela. Então, uma dessas duas. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou querer a roxa. Então, se eu fosse uma cor, eu seria a roxa. Porque eu gosto muito da roxa. E eu gosto de coisas escuras, sabe, gente? Se eu fosse um animal. Gente, se eu fosse um animal, eu seria ou um gato ou um cachorro. Por quê? Porque eu tenho um gato em casa. No caso, uma gata, que é minha gata. Mas eu também gosto muito de cachorro. Eu vou contar uma história pra vocês. Meu pai, ele tinha um cachorro. Aí, gente, ele morreu. E meu pai tinha dito que ia me dar o cachorro. Mas só que ele morreu engasgado. E eu fiquei muito triste mesmo. Mas tudo bem, né, gente? Vida que segue. Então, se eu fosse um animal, eu seria o cachorro. Apesar de eu ter um gato em casa, mas eu prefiro um cachorro. Se eu fosse um som. Gente, se eu fosse um som, eu seria o som dos passarinhos. Tipo assim, da natureza, né, gente? Os passarinhos cantando e tal, né, gente? Que eu gosto muito. Se eu fosse um sentimento. Se eu fosse um sentimento, gente, eu seria o amor. Porque é importante, né, gente? Na nossa vida, o amor é importante. Então, eu seria o amor. Se eu fosse um lugar. Gente, se eu fosse um lugar, eu queria ser
a praia, porque eu amo muito verão e amo muito praia, como eu disse a vocês. Então, se eu fosse um lugar, era a praia. Se eu fosse um sabor. Se eu fosse um sabor, gente, eu seria o sabor de pudim. Por quê? Porque pudim é minha sobremesa favorita. Então, se eu fosse um sabor, seria o sabor de pudim. Se eu fosse uma palavra. Se eu fosse uma palavra, gente, seria Jesus. Porque Jesus é tudo na nossa vida. E se eu fosse uma palavra, seria Jesus. Se eu fosse um objeto. Gente, se eu fosse um objeto, deixa eu ver qual eu seria. Eu seria joia, tipo brinco, anel, sei lá, sabe, gente? Eu seria uma joia. Se eu fosse uma parte do corpo. Gente, se eu fosse uma parte do corpo, eu seria o rosto. Porque eu gosto, sabe, gente, do meu rosto. E eu acho bonito também. Não só o meu, também o das pessoas, né? Das outras pessoas. Então, se eu fosse uma parte do corpo, seria o rosto. Se eu fosse um número. Gente, se eu fosse um número, seria o número 28. Porque é o número no dia que eu faço aniversário, dia 28. Então, se eu fosse um número, seria o número 28. Se eu fosse um símbolo. Gente, eu não sei. Não sei se eu fosse um símbolo. Não sei. Eu não sei o que é símbolo mais ou menos, assim, sabe, gente? Mas eu vou deixar o símbolo que eu queria ser bem aqui na tela, tá? Se eu fosse uma música. Gente, se eu fosse uma música, eu seria essa música que vai tocar agora. Eu gosto muito Não dela. é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir. Galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa tag muito legal, que é a tag Se Eu Fosse. Gente, eu gostei muito de fazer essa tag, então eu vou deixar a meta de 10 likes nesse vídeo, pra eu fazer o rico versus pobre. Então, galerinha, me segue no meu Instagram, que eu vou deixar bem aqui na tela, e o meu Musical.ly também, que lá no Instagram, gente, eu posto várias fotinhas super legais, tá, gente? E no meu Musical.ly, vários musicals bem legais. Então, beijão e até o próximo vídeo. Yupi! Amo vocês!